Olha, quem já está aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é a coach Ana Laura Gumuchian. Ela veio falar desta profissão que ajuda pessoas por meio de orientação, conselhos e treinamento para atingirem objetivos pessoais e também profissionais. Aqui está a Ana Laura na nossa live. Ana Laura, bom dia, tudo bem? Muito bom dia, tudo ótimo. E você, Marcelo, muito obrigada pelo convite. Tudo certo também, e eu que agradeço, porque eu sei que seu dia é corrido, né? Tá na pegada aí dos treinamentos, das orientações, muito Sim. bem. Quero começar, Ana Laura, pelo básico. O que é coaching? O que é coach? Então, coaching, na verdade, é o processo em si. É o processo de coaching. E coach é o treinador. Então, coaching é o treinamento e coach é o treinador. É legal falar isso, porque a gente sempre confunde, né? Sim, é coach, então... coaching, é designer e design. Então a gente sempre desavisadamente usa o termo incorreto. Então eu vou falar da Ana Laura, ela é coach. E ela é a profissional que aplica técnicas ou método de coaching. Exatamente. É isso. Muito bom. E no que consiste, então, este método, os processos de coaching? Então, os processos de coaching, eles são ou semanais ou quinzenais. E nós montamos o plano de ação para o nosso cliente com as estratégias, com ferramentas, com técnicas, aconselhamentos, as perguntas para identificar o estado atual do nosso cliente. E assim a gente precisa também alinhar não só o racional, mas o emocional, porque o racional nos coloca a agir, mas ao contrário, o racional nos mostra o que tem que ser feito, mas é o nosso emocional que nos põe à ação. Entendi. Você falou semanal, quinzenal. Exato. Podem existir opções de pessoas que fazem menos tempo, mais de uma vez por semana, ou em mais tempo, mensal, por exemplo, ou não? Não, na verdade a gente começa as sessões, a princípio propomos que seja quinzenal, pelo tanto de estímulos que nós damos nas sessões. Mas, dependendo do coach, que é o nosso mentorado, ele avalia como ele prefere. Então, se ele preferir semanalmente, nós podemos fazer semanalmente. Mas pelo excesso de estímulos que nós temos e que nós damos e precisamos dar para que haja o rompimento de crenças e a reprogramação ali de padrões, então precisa que seja semanal. Não dá para ser um espaço menos curto do que esse. Como você chama? É sessão? Sessões. Sessões. Quanto tempo dura? As sessões duram de 6 meses, porque aí podemos Não, fazer... desculpa, cada dia. Tempo de horas. Isso. Durou em torno de 2 horas, 2 horas e meia. Ui! A primeira sessão sempre é mais demorada. Entendi. Até porque tem a anamnese que você disse. Exato, pra gente então, a primeira sessão ela é mais longa. Ela é mais longa, E mas depois? as demais também, é mais ou menos esse tempo mesmo. É mesmo? De 1 hora a 2 horas e meia. 1 hora e meia a 2 horas e meia. De 1 hora e meia a 2 horas, caramba. E aí você falou que 6 meses, pelo menos? 6 meses. Você... É um tempo mínimo que a pessoa... Mínimo ou é o único que a pessoa tem que cumprir? Se ela decidir fazer semanalmente, a gente vai acompanhar por 3 meses. Perfeito. Agora, se for quinzenal, o que eu até prefiro que seja pelo excesso desses estímulos que a gente dá, aí ela realmente faz aí uma sessão de 6 meses, um período de 6 meses. Entendi. Isso tanto para buscas pessoais quanto profissionais ou tem diferença? Tem diferença, né? Primeiramente, nós aconselhamos quem está buscando coaching, processo de coaching. A gente sempre aconselha que começa com coaching life, porque naturalmente, se você tem alta performance na sua vida pessoal, na sua carreira, é só um detalhe. Uma variação, não é? Exato, é um reflexo. Então, coaching life é para a sua vida pessoal. Isso. Perfeito. E aí me fala o seguinte, Ana, por que as pessoas te procuram? O que elas querem do ponto de vista pessoal e do profissional para irem atrás de Ana Laura Gumuchian? Bom, eu vejo muito as pessoas não tendo clareza do estado atual em que elas estão e também não sabem onde querem chegar. Então, a princípio, quando as pessoas buscam um processo de coaching, é para atingir as metas pessoais, metas profissionais, e nós levamos ferramentas, técnicas científicas, esses estímulos que eu falo, são estímulos não só racionais das ferramentas, mas emocionais também, porque fazemos muitas ferramentas emocionais para alinhar
os pensamentos, os padrões de comportamento, para que essa pessoa atinja as metas no menor tempo possível. Então, a princípio é para isso, para você atingir as metas que você ainda não conseguiu e você não sabe como atingi-las. Deixa eu te pedir um detalhamento ainda maior. Que tipo de meta? A pessoa quer emagrecer, ela quer, sei lá, arrumar um relacionamento ou sair de um, não sei, estou chutando aqui possibilidades, pensando rapidamente. Do ponto de vista profissional, uma nova colocação ou fazer com que a empresa seja mais produtiva, mais especificamente o que do ponto de vista pessoal e o que do ponto de vista profissional? Todos esses exemplos que você citou se enquadram. Eu imagino. Nós do coaching integral sistêmico, porque assim, o coach ele tem uma divisão, tem o coaching normal e temos o coaching integral sistêmico, que é essa metodologia a qual eu trabalho. Tá. Então, o que nós acreditamos? Que nós temos uma vida sistêmica, que é dividida em pilares. Então, pilar social, conjugal, profissional, e isso se forma um sistema. Então, se um está em desavença, em desacordo, a tendência é que todos se igualem. Então, quando a pessoa busca coaching life, que é o pessoal, ela pode buscar metas em todas essas áreas. Então, pode ser profissional também, e pode ser conjugal, espiritual. Então, aí nós vamos trabalhar de uma forma sistêmica. Primeiro, a gente foca nas metas dela, mas a gente não vai deixar as outras áreas de lado. Todas vão ser trabalhadas. Então, essa é uma característica do coaching integral sistêmico. Agora, o coaching business, que seria o empresarial, tem essas ferramentas do Life, porque, como eu disse, né? Primeiro você é, e aí o seu trabalho é um reflexo do que você é. E nós levamos essas ferramentas mais a fundo para a equipe. Então, de uma forma geral, toda a equipe é trabalhada. Olha só, então existe a possibilidade de você fazer um trabalho coletivo de coaching? Não sabia. Olha. Exatamente. E fora isso também temos o coaching em grupo, que aí é de uma forma mais ampla, mais geral, você pode estar ali trabalhando, é até mais acessível em questão de valores, e você faz em grupo com uma galera, é até legal porque você tem networking, você tem pessoas ali que estão conectadas com os mesmos propósitos, querem avançar igual, tem dificuldades, né, de colocar as estratégias que nós colocamos ali como estímulos, mas ali elas se veem num ambiente, então todo mundo está se ajudando. Então, entendi. Fora o legal. pessoal, né, fora o coaching particular, nós temos o em grupo também, que é uma possibilidade de estar realizando. Que legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como e por que você entrou nessa área profissional, Ana? Na verdade, eu nunca busquei para os outros. Quando eu decidi ser profissional de coach, quando eu decidi fazer essa transição de carreira. Porque eu sou formada em veterinária. E assim que eu fui para o mercado de trabalho, eu já na época já tinha contato com coach, já tinha feito para mim, mas eu vi que o meu coração ardia muito mais em estar com pessoas, em ajudar pessoas, ao invés de ajudar os animais. Então eu acho que esse foi uma consciência ali que eu tive que fez toda a diferença para que eu migrasse de carreira realmente. E é um processo desafiador, né? Porque você tá ali, você fez faculdade, estudou para aquilo. Não que eu não tenha estudado para coach, porque claro. Fiz faculdade tanto quanto, né? Paguei um preço ali emocional, físico, de estudos, horas de estudos. Mas enfim, mas é um processo que a gente passa. Então eu acho que essa foi uma virada de chave muito grande para que eu tomasse essa decisão. Entendi. Bem, eu preciso tocar no assunto, nós já conversamos sobre isso em outras ocasiões, porque frequentamos alguns grupos em comum de networking, e sempre existe quem fale mal de toda a profissão. Tem gente que não gosta de jornalista, não gosta de jornalismo e coloca tudo no mesmo saco, assim como das pessoas, dos profissionais do judiciário ou de segurança. É algo comum, da medicina, da área de saúde, é absolutamente comum. E aí, como você não tem uma profissão que seja santa, até porque santos são as pessoas, mas não existe uma profissão que abarque só santos, quando um comete uma falha, o todo acaba pagando pela parte, né, pelo menos na cabeça de quem não consegue entender muito bem as situações. E isso eu percebo que ocorreu ou ainda ocorre em relação aos coaches.
Muita gente não gosta e aí acaba crucificando toda a categoria. Exatamente. É como, eu costumo dizer que é como um educador que não tem tanta didática, e aí nós que já fomos alunos, a gente fala assim, ele sabe muito, mas não consegue transmitir, ou seja, não tem lá uma boa didática. É mais ou menos isso que acontece na sua área. Você entende desta forma ou não que maus profissionais, aliás, o público, em não entendendo desta forma, acaba falando mal de uma categoria profissional por conta de apenas alguns? Marcelo, eu vejo muito isso, muito mesmo. Inclusive, foi um processo que eu passei e que eu achei um pouco dificultoso quando eu decidi fazer a migração de carreira. Eu fui muito criticada, muito julgada. Mas por quê? Pela falta de conhecimento das pessoas em relação ao processo. Então, assim, eu até fiquei muito agradecida realmente pelo convite, porque é uma forma de propagar a informação. Desmistificar uma situação, né? Que acaba sendo prejudicial para o todo. Sim. Imagina. Então, eu vejo sim isso na área de coaching, eu vejo com muita frequência, mas eu também consigo enxergar isso em todas as áreas profissionais. Então, assim, é mais um caso, né? E existem profissionais e profissionais. Existem sim os profissionais que não dão o melhor de si, assim como em qualquer área, e existem os profissionais que são ótimos, que são dedicados, e eu conheço muitos. Sim, sim. Você disse que estudou bastante, e você me falou um termo que me chama sempre muita atenção, que foi o PNL, Programação Neurolinguística. Sim. Você trabalha muito com PNL nas suas sessões, no seu método? Trabalhamos, de uma forma geral, sim. Para que a pessoa mude o mindset dela, Exato. a forma de pensar, o entendimento sobre as situações da sua vida, tanto pessoal quanto profissional? Dentro do processo de coaching que eu falei, nós damos muitos estímulos. O que são esses estímulos? São livros, porque os livros eles mudam os nossos pensamentos. São filmes, porque os filmes mudam os nossos sentimentos. E rotineiros, que é a nossa comunicação. Aí seria o PNL. Rotineiros é, por exemplo, abraços de 40 segundos. O poder de um abraço, de liberar ocitocina, neuroquímicas que vão transformar a longo prazo o teu sistema. E por que 40 segundos? Porque é o tempo suficiente que o teu corpo tem para produzir essas neuroquímicas novas. Então você está sendo inundado de neuroquímicas. 40 segundos, é tempo. Então imagina isso rotineiramente, por isso que a gente fala rotineiros. Rotineiramente, todos os dias, você dando esses estímulos que estão mudando seu comportamento, a sua neurolinguística, daqui 1 mês, 2 ou 3, como você não vai estar? Porque nós somos feitos e nós mantemos os nossos vícios emocionais. Então, todos os comportamentos que você tem hoje, 95% do seu tempo são vícios emocionais. 5% você está reprogramando a sua mente. Entendi. Mas aí, você falando desta forma, né, reprogramando a mente, eu imagino que também há de se ter um compromisso de quem procura os seus serviços profissionais de disciplina, como certeza. tudo na vida, né? A gente sabe o que é para ser feito, não faz, depois reclama que a saúde não está boa, que não atinge suas metas, seus objetivos e metas profissionais, mas também não nos damos o trabalho de sermos disciplinados. Tem que ter disciplina ao procurar a programação neurolinguística, o coach, a Ana Laura, porque senão não vai dar certo. Sim. É isso? Assim, mas você ensina técnicas de disciplina também? Ensinamos. Sério? Até porque muitas vezes a pessoa tem dificuldade de se colocar ali para fazer uma coisa repetitiva todos os dias. Isso. Então, sim, nós damos as Imagina ferramentas. uma pessoa que nem eu, com mais de 50, para querer adquirir um novo hábito, é muita disciplina. E aí você dá essas ferramentas. Damos ferramentas, Legal. Damos técnicas, estratégias. Aí lembra que eu falei que a gente sempre alinha emocional e racional? Sim. Porque muitas vezes a pessoa não faz se sabotando. Tá tão acostumada ali com padrão comportamental que não se coloca para agir de outra maneira. Até Sim. porque esse agir dela traz os vícios emocionais. Então tem gente que é viciada em briga, em discussão, em procrastinação. Então nós damos as ferramentas, mas a pessoa precisa estar comprometida. Inclusive os meus mentorados, né, os meus coaches, eu sempre brinco assim com eles. Eu vou dar o que você precisa, mas eu não posso agir por você. Sim. A única coisa que eu não posso fazer é agir por você. Quem vai ter que agir é você. Então assim, a gente até fala, o processo de coaching é para todos? Não.
é para quem Não. realmente quer. Sim, é para sim. quem realmente quer uma transformação, para quem realmente já tentou outros métodos ali e tá insatisfeito, tá disposto a pagar o preço. Aí, pagar o preço eu falo de ter a performance, ter o raciocínio para se manter no processo. Por mais que neste momento não esteja conseguindo fazer tudo o que precisa, mas se manter, porque a longo prazo o resultado vem. Olha que interessante. Você tem esse feedback de quem você atende? Tenho. E é longo prazo ou tem curtíssimos curto prazos? Porque muito do processo de coaching é a gente trazer a pessoa para a consciência do agora, para trazer ela para o aqui e para o agora, porque tem pessoas que não têm essa noção de onde elas estão. Completamente perdidas. Exato. Não sabem onde estão, não sabem o que fazer, porque também não sabem onde quer chegar. Sim. Só sabe que tem que mudar alguma coisa na vida. E estão inconscientes, realmente. Você começa a conversar com essa pessoa e ela não tem noção nem dos comportamentos que ela faz que mantém ela ali. Não enxerga nada. Então, quando você traz essa consciência para o seu cliente, cara, já é transformador para a vida dele. Eu falo que a gente define as metas nas sessões, mas muitos dos meus coaches, eles trazem que os menores ganhos que eles tiveram foi a meta em si. Porque é um processo de autoconhecimento, de inteligência emocional. É tantos ganhos que o menor deles é a meta. Cara, que interessante isso. Sim. E sempre quando alguém fala inteligência emocional, me chama muita atenção, porque a gente trata deste tema de forma transdisciplinar, multidisciplinar, diretamente aqui. Vêm consultores de RH conversar com a gente, gestores de empresas, e eles basicamente dizem algo muito semelhante, que as pessoas são contratadas pelo currículo e demitidas pelo comportamento. São as tal das hard skills e soft skills, né? Você vem com um currículo maravilhoso, cursos, conhecimento, prova isso. No entanto, no dia a dia, a falta da inteligência emocional compromete o seu relacionamento e, no final das contas, o desempenho impacta no desempenho da empresa e aí as coisas não andam como deviam. E aí, Ana, eu me lembro sempre de um termo, conversando com você agora e com outros coaches que eu conheço, eu me lembro sempre de um termo que alguns amigos me dizem, eles falam assim, tem gente que tem medo que dê certo. É verdade. Né? Começa, vai que dá certo, e aí a pessoa se sabota. Não é? Tem muito disso mesmo? Tem muito, muito. O tempo inteiro eu vejo pessoas se sabotando. Se sabotando no seu conjugal, no seu profissional. Principalmente no profissional, que é o que a gente mais tem contato, né? Hoje, com as pessoas, a gente está em ambientes muito profissionais. Então, sim, existem mesmo. E, assim, é muito inconsciente. A pessoa não tem noção do comportamento, da ação dela, do quão prejudicial está sendo para ela. E o que eu falei é o emocional que te coloca a agir. O racional te dá o direcionamento. Você mas primeiro trata o emocional Sim. no método, depois vem as ferramentas de racionalidade e aí você integra tudo isso. Você disse que o seu método é o coaching integral sistêmico. Então é isso, você trabalha de forma holística, é tudo, tem que pensar no todo, porque um influencia no outro. Sim, mas quando nós estamos no processo, muitos coaches, eles não se abrem para o emocional. Então, primeiro, existe um rapport, uma conexão entre eu e o meu mentorado. Rapport, para quem não sabe, é uma técnica, né, que você utiliza basicamente de simulação, é para você se conectar com o seu paciente, com o seu cliente e aí fazer com que a comunicação flua entre os dois, não é? Exatamente. Você dá aula de rapport também, não? Não, de rapport não. Você utiliza a técnica, eu uso muito bem, né? Parabéns. E então, assim, precisa existir em primeiro plano essa conexão para que a pessoa comece a abrir o emocional dela. Perfeito. Porque como é que eu vou vir aqui para você e começar a abrir a minha vida do nada? Não. Precisa de uma confiança, precisa de uma estratégia antes. E então, assim, muitas ferramentas no começo são mais racionais. E a partir do momento que o nosso coach, ele tem a confiança que a gente precisa, e a gente, assim, aí é muita questão de feeling, de sentir a entrega da pessoa, a entrega do meu cliente. Então, a hora que eu percebo esse feeling, que ele está conectado comigo, que ele está disposto a abrir a partir da 5ª sessão, mais ou menos nós já começamos mais com ferramentas mais emocionais.
mas isso varia muito de cliente para cliente. Perfeito. Ana, a gente já está na reta final do programa e eu gostaria que você deixasse os seus contatos. Como achar Ana Laura Gomuchian para falar sobre coach? Através das minhas redes sociais. Então, meu Instagram é Ana E. Gomuchian. Ou então... Ana E Gomuchian. Tudo junto? Ana E. Gomuchian. S-H-I-A-N. Isso, exatamente. Tá. Ou então através do meu WhatsApp. Que é? 18 99629 8582. Repete, por favor. 18 99629 8582. Seu recado final para quem está perdido, como a gente já disse mais uma vez aqui, e precisa se encontrar e precisa saber que caminho seguir e está pensando, procura ou não um coach. Primeiramente, busque ambientes diferentes. Busque não só os ambientes, mas o conhecimento certo. Esteja com o conhecimento certo, com as pessoas certas. E eu tenho certeza que a sua vida será alavancada. Se você tem alguma dúvida sobre como funciona o processo de coaching, entre em contato, pesquise mais, busque mais. Eu estou totalmente aberta, solícita para esclarecer as dúvidas e te encorajar, que você pode ir muito além do que imagina. Porque uma das coisas que nós trazemos no processo é a performance da pessoa, é a alta performance. Que todos os recursos que você precisa já estão dentro de você. A gente só precisa fuçar aí e puxar ele. Legal. Mas já estão aí. Muito bom. É isso. Muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigada obrigada pelo convite. É isso, porque agora já são 9h06 e eu e Jonathan Alves precisamos partir.